Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração de vocês. Hoje é o último culto presencial do ano, né? Então, eu vou ler uma passagem aqui em Deuteronômio 7:9. Quem quiser acompanhar. Por isso, vocês podem saber que Adonai, seu Deus, é Deus de fato, o Deus fiel, que guarda a sua aliança e estende graça a quem o ama e guarda seus mandamentos até 1000 gerações. Amém? Então eu estava pensando, né, o que eu ia falar, né, nesse último domingo, né? E aí só me veio à mente é dar graças a Deus. Só graças, só graças. Graças pelo amor dele, mais um ano estarmos aqui reunidos, né? Acho que a maioria estava no primeiro encontro presencial, está aqui hoje. Muitos não podem estar aqui hoje por outros motivos, né? Então, o que me veio à mente é dar graças a Deus, principalmente pela presença do Senhor em nossas vidas, né? Mais um ano. E pela fidelidade do Senhor em nossas vidas, né? Eu anotei um outro versículo aqui, 2 Timóteo 2,13. E mesmo a gente sendo infiel, Deus permanece fiel em nossas vidas, né? Mas é tudo no tempo dele, né? E a maior prova na Bíblia, assim, a maior prova da fidelidade do Senhor é Jesus, né? E mesmo ele sabendo que ia ser traído, mesmo ele sabendo que ia ter sofrimento, ia passar pelo Calvário, mesmo assim, ele não deixou de cumprir sua missão até o fim, né? Ele foi até a morte de cruz. Jesus é a maior prova de fidelidade do Senhor em nossas vidas, né? Amém? E esse ano em casa, assim, na minha casa, na minha família, também teve muitas provas da fidelidade do Senhor, né? Uma delas é o Cauê, né? Esse ano ele ficou o ano todo praticamente procurando um emprego, né? Que ele já está com 16 anos e procurando um serviço e não achava, né? Ia lá, fazia entrevista e não dava certo. E agora, no mês passado, ele conseguiu um emprego na Itaipu. Pela Itaipu mesmo, não é terceirizado. Ele conseguiu um emprego lá dentro, que é o sonho de muita gente, né? Então, Deus foi fiel na vida dele, foi fiel em nossas vidas, né? E vai continuar sendo fiel na vida de todo mundo, né? Mas tudo tem o seu tempo, né? Aleluia. E dizer, né, que temos que dar graças a Deus em todas as circunstâncias, inclusive nas provas, né? Porque para a gente não questionar o Senhor nas provas, né? Por que estamos passando por isso, né? Mas para que estamos passando por isso? Porque lá na frente tem algo muito melhor nos esperando, né? Só sermos fiel ao Senhor. Amém? Então, quem puder ficar de pé ou se ajoelhar, vamos fazer a oração de abertura do nosso culto de adoração ao Senhor. Oh Deus, Pai maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, novamente, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por teu amor, tua misericórdia, tua fidelidade se renova, Senhor, a cada manhã em nossas vidas, Senhor. Sabemos que muitas pessoas, Senhor, queriam estar aqui no nosso lugar, mas não podem estar, Senhor. Não tem essa liberdade que nós temos de te cultuar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa liberdade, pela tua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Pela tua presença em nossas vidas, Senhor. O Senhor tem nos sustentado até aqui, Senhor, com qualidade de vida, Senhor. Te agradecemos, Pai. Obrigado por este ano, Senhor. Tudo que aconteceu este ano, Senhor, nos trouxe até este momento, Senhor. Obrigado, Senhor, que o próximo ano, Senhor, possamos estar aqui, Senhor,
novamente, Senhor, firmes na fé, Senhor, firmes na oração, Senhor. Em nome de Yeshua, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse ministério, Senhor, te agradecemos pela vida dos pastores, Senhor, por mais um ano de ele estar, Senhor, ter paciência conosco para nos ensinar, nos mostrar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado por este ano abençoado, Senhor. Obrigado por todas as coisas, papai, que aconteceu este ano, Senhor. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para as coisas que amam a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por este ano, Senhor. E que possamos estar reunidos aqui, Senhor, novamente, Senhor, nesse ano que está por vir, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. A tua presença, amado Senhor Deus. Tu és santo. Tu és poderoso, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Santo, santo, santo. Hakadosh Baruhu. Estamos aqui, Pai, nesse dia, Pai, dia 21 de dezembro. Sheriandarababadai. Rosh Hodesh. Primeiro dia de Tebet. Um dia sagrado. 8º dia, meu Deus. Dirihandahavanai. Pedimos que o teu Ruach HaKodesh venha passear neste lugar. Espírito Santo de Deus venha passear neste lugar. Espírito Santo de Deus que dá força, que ilumina, que dá vida. Espírito Santo de Deus que anima, que conforta, que consola. Ruach HaKodesh flua neste lugar. Ruach HaKodesh flua neste lugar. Nós te invocamos, ó Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus Onipotente. Estamos aqui, Pai Santo, para glorificar o teu nome mais uma vez. Hoje se inicia um novo ciclo, Pai Santo. Hoje, Pai Santo, o sol, Pai Santo, é solstício, Pai Santo. É o Senhor que ilumina, Pai Santo, nossa vida. Tu ilumina, Pai Santo, céus e terra. Pai Santo, venha com a tua glória, venha com a tua roda, com o teu esplendor. Venha, Pai, com a tua luz. Você pode se conectar com o Eterno agora. Você pode agradecer a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Deus de poder, Deus de glória, Deus que manifesta Sheriná. Abre-se a portais eternos, abre-se a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu ordeno que saia deste lugar todo espírito de opressão, todo espírito de tristeza, todo espírito de desânimo, vai para fora em nome de Jesus de Nazaré. Todo espírito de derrota, todo espírito de derrota saia dessas vidas em nome de Yeshua HaMashiach. Eu te ordeno, volta para o abismo, porque a igreja é uma igreja de vitória, a igreja é uma igreja de poder, a igreja é que tem poder, quebrar as portas do inferno. Oh, glória, 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 glória. Santo Hakadosh Baruhu, Senhor da glória, Senhor da glória. Enche este lugar com a tua presença, enche este lugar com a tua glória, enche este lugar com os teus anjos passeando neste lugar, os teus anjos caminhando neste lugar, os teus anjos passeando por aqui. Vultos estão indo embora, vultos estão indo embora, tristeza, opressão, bancarrota, espírito de angústia caindo fora em nome de Jesus, espírito do medo caindo fora em nome de Jesus de Nazaré. Meus amados, você pode caminhar no meio do fogo, você pode caminhar no meio, você não vai se queimar. Você pode caminhar no meio do fogo. Nosso Deus é um fogo consumidor. Tu não vais se queimar. Você pode caminhar no meio da fornalha. O Eterno está no meio de você. Eleve seus pensamentos para o alto.
Eleve sua mente para o alto. Eleve seus pensamentos para as coisas espirituais. Eleve sua mente para o alto. Oh, teu Deus é um Deus grande. Teu Deus é um Deus poderoso. Teu Deus é um Deus sublime. Teu Deus pode todas as coisas. O teu Deus tem o poder de todas as coisas. Apenas agradeça, apenas dê glória, apenas dá glória. Meus amados, depois da montanha vem a vitória, depois do vale vem a bênção. Está vindo coisa boa aí, está vindo coisa boa aí para você. Olhe, o Espírito Santo quer te dar asas nessa noite. Você está cansado, você disse: Senhor, estou cansado, Senhor, não aguento mais, Senhor, eu estou cansado, Senhor. Diz: Senhor, voe nas asas do Espírito, voe mais alto, voe mais alto. Deus quer te levar para lugares altos. Deus quer te levar para lugares altos. Pare de olhar para baixo. Pare de olhar para baixo. O Senhor fale: olha para cima. Olha para cima. A sua redenção está aí. A sua redenção está aí. Vai vir de repente. Está vindo aí redenção, salvação, unção, cura, poder. O Senhor fala: espera, aguenta mais um pouco. Eis que estou contigo. Não desanima não desanima. Eu dou força ao cansado. Eu ajudo o que está com o espírito abatido. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. Sou o Senhor que te guarda, sou o Senhor que te visita, sou o Senhor teu Deus. O Senhor quer te levar para lugares mais altos. O Senhor quer te levar para lugares mais altos. Pegue nas mãos do Senhor. Pegue nas mãos do Senhor. O Senhor te convida: vem para mais alto, vem comigo, vem para mais alto. Oh, o Senhor te convida: vem para mais alto, vem para mais alto. Deus quer te mostrar lá de cima. Lá de cima tu vai ter visão de águia. Lá de cima tu vai ter a visão do que o Senhor está preparando para você. O Senhor está dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 a todo jeito, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos você vai contemplar a justiça do Senhor sobre os ímpios. Teu Deus é um Deus poderoso, é um Deus santo que está aqui agora. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Já posso sentir a presença de Deus neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus quer falar conosco mais uma vez. Tua unção é poderosa, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E vamos para a última palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos então acabando um ciclo, acabando 2025. E passou meia década desde aquele episódio que fecharam as igrejas, vocês lembram? Meia década se passou. Vocês continuam jovens, aleluia, olha, glória a Deus. E o que será nos próximos 5 anos? O que será nos próximos 5 anos? 2025, pudesse resumir numa palavra, foi um ano bom, ruim, minha boca, como foi para você em 2025? Foi um ano bom. Ano bom. Como foi 2025 para você, Josi? Foi ótimo. Muito bom. Sim? Muito bom. Muito bom.
Dona Neuza, como é que foi esse ano para a senhora? Foi ótimo. Ó, Catiê? Foi muito bom e desafiador. Desafiador. Ivo? Foi desafiador. 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 Desafiador para mim também. Mente renovada. Foi batalha, foi pegada, foi um gigante aí. Eu, esse ano. Para a senhora, dona, como é que foi esse ano? Ótimo. Foi ótimo. Paulinho? Maravilhoso. Maravilhoso. Davi, como é que foi 2025? Foi bom, bom. Foi bom. Dona Cida, como é que foi para a senhora? Foi ótimo. Aleluia. Foi ótimo. Para muitas pessoas foi ótimo, foi bom 2025, né? Estamos aqui final de 2025 e sempre queremos coisa boa. Como é que foi para você esse ano, irmão? Maravilhoso. Maravilhoso. Bom. Bom. Dona Cleo, como é que foi para você esse ano? Foi ótimo. A Thaís? Abençoado e desafiador. Desafiador também para você, Pri. Bom e desafiador também. Bom desafiador para Rô. Foi muito bom. Muito bom. Bom e desafiador. Bom desafiador também. Olha aí, desafios. Foi bom. Bom. Graças a Deus também. Foi bom, aleluia. Glória a Deus. E a gente está aqui em 2025. Se você olhar para trás, amigos nossos se perderam, adormeceram, morreram. Mas você está vivo. Louvado seja no Senhor. Amados, diga comigo assim: 2025 podia ser pior. Podia ser pior. Mas estamos aqui porque sempre desejamos o melhor de Deus para nossas vidas. E ano que vem nós temos aí muitos momentos maravilhosos, segredos espirituais que eu quero passar para vocês. Vamos ter encontros, capacitação, chamado. Tem coisas que Deus quer ministrar, porque vai ser um ano de transferência, de bênçãos para a tua vida. Isso quer preparar você para isso. Se você observar a vida de Jacó, Jacó era um homem que tinha o Senhor Deus e era um homem muito próspero. Tinha suas lutas, tinha suas batalhas, mas ele aprendeu a ter vitória com o Senhor. Abraão tinha desafios pela vida dele, mas o Senhor abençoou grandemente a vida dele. Homem de Deus, os 12 discípulos, pescadores, milagre na provisão dos peixes. Então Deus quer preparar vocês para o melhor ano da vida de vocês. 2025 está acabando, está encerrando um ciclo, mas o Senhor ele tem coisas maiores para nossas vidas. Tem segredos espirituais que Ele quer passar para você. Vamos abrir lá o livro de Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. O que diz Jeremias 33, 3? Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Conhecimentos que serão inacessíveis. Vou te pegar esse aqui, ó. Tua versão, meu irmão. Clame a mim e eu responderei. Contarei a vocês grandes coisas, coisas escondidas das quais vocês não foram informados. Clama a mim e te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Amados, tem segredos na Bíblia. Estamos terminando agora a leitura, né, da Bíblia esse ano. Tem os que não puderam fazer. De 1º de janeiro, eu vou botar de volta o vídeo para você ouvir a Bíblia. Ouvir a Bíblia durante um ano é fácil. É capítulo 3, 5 minutinhos, tu já leu 3 capítulos, ouviu. Eu gosto muito de ouvir, porque ouvir parece que você pega mais, né? Vou passar para vocês aí, para você ler a palavra. Eu estou lendo a palavra pela 16ª vez, estou terminando, vou ler pela 17ª vez, e cada vez que eu descubro a Bíblia, eu fico maravilhado. Nossa, isso aqui eu não sabia. Nossa, isso aqui tem segredos aqui. Então Deus está falando que Ele está anunciando: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus tem segredos que Ele fala
para apenas aqueles que os buscam. Tem pérolas na palavra de Deus que vai abençoar a tua vida. Quando Deus falou esse texto para Jeremias, era um problema, amado, não era um tempo fácil. Crise nacional. Israel estava vivendo um tempo de crise. Uma crise muito grande. Jeremias estava preso, encarcerado. Alguém aqui que já ficou preso? Amados, imagina você ficar preso. Sem chão, sem esperança. Crise nacional. Nossa. Aí vem Deus e fala, olha, no meio dessa crise, está preso. Você está passando dificuldade? Então clama. Clama a mim que eu vou anunciar para você coisas grandes e ocultas que não sabes. E Jeremias saiu da crise, veio a crise sobre a nação de Israel, mas Jeremias escapou dessa crise. Deus o guardou, Deus o protegeu. Amados, tudo está indicando que algo vai acontecer ano que vem no mundo e no Brasil, e Deus quer preparar vocês. Tem segredos que Deus quer passar para vocês. Vamos ter nossos encontros ano que vem, mais encontros, né? E vamos ter momentos onde você vai viver do segredo. Então, clama a mim. Clamar é mais do que pedir. É uma intenção, uma intenção de buscar a Deus. Deus, eu preciso de uma solução para a minha vida. Deus, estou preso, estou no buraco. Eu estou encarcerado, Deus. A nação está em crise, Deus. Eu clamo a Ti. E Deus fala, eu vou te responder. Eu vou te anunciar segredos inacessíveis. Né? Então Ele revela o que está oculto aos olhos naturais. Deus responde com direção, discernimento e revelação. Então, do ano que vem, é o ano da visitação do Senhor na tua vida, na tua família, na tua casa, nessa igreja. Deus está visitando as nossas vidas. E quando Ele visita, coisas acontecem. Então, o que podemos esperar de 2026? 2026 podemos esperar que vai ser um tempo que as pessoas vão procurar mais a palavra de Deus. Elas vão estar cansadas de ficar só ouvindo palavras que não estão na palavra de Deus. Uma palavra, muito motivacional, fora do contexto da palavra. Elas vão querer, eu quero saber a verdade, porque está escrito, conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Então as pessoas vão procurar o que está na palavra. Eu quero ver o que está na palavra. Vai ser também um tempo de temor ao céu. As pessoas vão ter mais temor a Deus, não de medo, de reverência. Vai ser também mais a palavra de Deus, uma aliança. Vai ser um ano também de misericórdia do Senhor. Você vai ver coisas que vão acontecer. Você vai falar, foi a misericórdia do Senhor. Vai ser um tempo também onde que Deus ele vai capacitar pessoas com mais fé. Emuná, fé e descanso. Descanso é coisa ruim, é coisa boa. Descanso é coisa boa. Descansar, Deus está aos seus amados ele dá enquanto... Quem quer ver essa palavra? Amém? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ano que vem, meus amados, a gente vai ter aqui momentos de fé e finanças. Falo sobre isso para vocês. Porque isso é um direito do povo de Deus. Tá? A gente vai ouvir falar sobre muito tempo de oração. Vai falar sobre Jerusalém, Israel. Você vai ver muito sobre Jerusalém. E Deus vai derramar muitas e muitas bênçãos na tua vida. Bênçãos e detalhe, conhecimento. Você vai descobrir, vai saber uns conhecimentos que você leu a Bíblia 10 vezes. E você, puxa, por que eu li isso aqui e nunca descobri? Deus vai revelar para você o que está na palavra dele para te trazer vitória, bênção na sua vida. Então, o tema dessa noite, eu falei semana passada, né? Alguém aqui já foi hackeado no seu celular? Invadiram o seu celular, invadiram o computador? Já? Ixi, é terrível. É transtorno. Pessoas que fazem engenharia social tentam nos hackear para ter um proveito da gente. Né? Então, você vai aprender a hackear essa noite. Amém? Hackear o quê? Você vai aprender a hackear o sistema deste mundo tenebroso. Esse mundo opera num sistema, não sei se você está observando. É um sistema onde ocorre, por exemplo, coisas absurdas. Você está vendo o que está acontecendo com o nosso Brasil,
sabe que parece que não existe justiça, né? E tem coisa que está acontecendo que você fica, puxa, o que? Mas é um sistema. É um sistema milenar que já é um sistema do anticristo. É um sistema da besta. Tudo é o sistema da besta. Mas você pode tirar proveito desse sistema. Pode tirar proveito no meio do caos. O que é hackear um sistema? Hackear é acessar, interferir, explorar um sistema, quebrando, contornando mecanismos de segurança para obter informações, controle ou vantagem. O que eu quero dizer com vocês, meus amados? Deus é o melhor hacker de todos. Deus quer te ensinar você a trollar esse sistema. Como assim, pastor, trollar o sistema? Vocês são filhos do reino. Deus quer colocar sobre vocês chaves. Chaves, né? Quando você vai acessar o teu banco, precisa de uma palavra-chave. Ou, né, uma chave de acesso, que é a sua digital, ou é o teu Face ID. E Deus, Ele colocou chaves para a igreja, para mim e para você. Ele falou, darei para você as chaves do reino. Então você vai acessar lugares inacessíveis. Como assim, pastor? Por exemplo, olha que maravilha. Isso é normal? Eu acho que foi domingo passado que a Fernanda comentou com a gente que ela recebeu de alguém um Pix de R$1.000. Isso é normal? Como acontece isso? E ainda para tirar a carteira. E ela mostrou a carteira dela, ela foi abençoada. Isso não é normal. Isso é como ela estava orando e veio do Senhor o quê? Uma bênção. A Simone ouviu o pastor Acá comentando sobre as bênçãos, né, de provisão. A Simone, puxa vida, eu também queria viver essa história, eu também quero isso para mim. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. De repente, naqueles dias lá, a Simone achou no chão um pacote. De quanto mesmo pacote, minha irmã? R$1.000. R$1.000. Você acha que isso é normal? É normal isso? Quem achou R$1.000 na rua já? Levanta a mão. Quem aqui quer achar R$1.000 na rua? Amém. E era meio-dia, meus amados. Eu falo que isso é falha na Matrix. Deus, Ele prepara. Davi já tem muitas histórias aqui. De ver anjos que veio lá tomar um café com ele. Então, amados, você vai aprender a como você tirar proveito desse sistema. A Cartier, por exemplo. Cartier, ela aprendeu a hackear o sistema. Cartier, Deus fala muito com a Cartier por meio da natureza. A natureza, está tudo vivo aí. A Cartier estava com o desejo de comer um fruto de uma árvore. Que fruto que era mesmo? Castanha. Estava muito alto, muito alto. Ela olhava, puxa, era muito alto. Ah, que vontade de comer a castanha. Começou a orar, Deus, que vontade. O que o Pai, o universo fez? Ela hackeou o sistema. Conta para nós, Cátia, o que aconteceu naquele dia? O Senhor enviou vários pássaros, várias espécies, não era só um tipo, vários. E eu olhei assim, eles pulavam assim, ó, e começou a chover. Muita castanha. A minha colega ficou desesperada e nós saímos pegar sacolinhas e enchemos 3 sacolas. Na 4ª sacola, que estava muita sacola, eu falei, Deus, quanta coisa, obrigado, Senhor. Daí, quando eu fui falando obrigado, Senhor, os bichinhos foram indo embora. Parou, cessou. É muito alto. Ainda vou tirar a foto e vou trazer para vocês verem que é muito alto. Isso é normal? Isso é hackear o sistema. Estava com desejo de comer castanha. Deus manda os passarinhos. Olha um monte de passarinho. O passarinho chegou no galho lá, os passarinhos. Olha para a Catia, aquela lá. Que sabe, ó, chovendo castanha. Amém. E o pai enviou pássaros para chacoalhar os galhos. Isso é normal? Não é normal. Tempo de festas aqui, tivemos a festa dos tabernáculos, Sukkot. Veio a palavra profética para o Carlos. Carlos, o Senhor está falando para você, Carlos. Lá na tua casa, você vai chamar as abelhas. Como? Aí o Carlos mostrou, pastor, de manhã eu coloquei as caixas lá. Quanto aconteceu à noite? Não estou lembrado. Das abelhas que chegam na caixa do dia lá. Em um dia elas entraram
E já começaram a formar os pavos já, impressionante. Um enxame muito forte, considerável forte. Daí, muita alegria lá em casa. Ele falou, pastor, de manhã eu coloquei a caixa lá, pastor, à noite tomei um susto. Quando abriu a caixa carregada de abelha. Hackear o sistema. Amém? Que mais? Ivo. Ivo tem bênção para contar. Uma vez, Ivo ganhou uma moto. Foi, Ivo? Ganhou uma moto? Outra vez ganhou um carro. Isso é normal? Alguém um carro aqui ou não? Não é normal, não. Mas você começa a orar e Deus move pessoas para... Vixe, Israel, nem te conto. Israel queria, acho que era um tablet, uma bicicleta e uma mesa digitalizadora no final de ano. O pai dele não tinha como ter dinheiro para pagar, que é muito caro, uma mesa digitalizadora, uma bicicleta e um computador, né? E daí, o que aconteceu? O Ivo estava no lugar, chegou um homem lá, eu só vi o vídeo, o Israel nunca viu, vai pulando uns 3 metros de altura. E alguém chegou lá para o Ivo, né? E falou o que para o teu pai? Nessa época, o Ivo tinha sofrido um acidente e o Israel deveria ter uns 15 anos. E ele falou para mim, mãe, eu precisava tanto ter um computador, mas eu queria tanto ter uma bicicleta. Eu falei para o Ivo, eu falei, nossa, mas nessa época o Israel pediu isso para nós. Aí o Israel sabe o versículo que o pai dele sempre falou para ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Né, Israel? Esse foi sempre o versículo que o Ivo falou para ele. E um dia nós estávamos no lugar, eu e o Ivo, aí a pessoa falou assim, estou indo viajar e eu queria entregar algo para você. E colocou no bolso do Ivo um cheque. E daí chegamos em casa. E quando nós abrimos o cheque, na hora nós entendemos. Foi um valor bom, que era para comprar para ele. Ele ganhou o computador, foi no dia do aniversário e no Natal ele também ganhou. O aniversário dele é dia 27 de dezembro. Dia 25 ele ganhou um presente e dia 27 ganhou outro. Glória a Deus, amém? Isso é hackear o sistema. Não tinha condição, mas Deus moveu uma pessoa para abençoar. O que mais? Falei hoje com o Gabriel, não pôde estar aqui o Gabriel, a Stephanie, né? Falei, pastor, abençoe aí meu tio, quando a gente orou por ele, né? Não pôde vir hoje. Gabriel e a Stephanie vieram aqui uns tempos atrás, recém-casados. Todo mundo sabe que recém-casado não é um começo fácil. Cada chocolatinho ali é um batonzinho, conta para pagar. Vieram pedir oração, pastor, ora por nós. Vamos lá, o que está precisando? Precisando de bênção, de uma ajuda do Senhor. Fala, vamos lá. Então, eu falei com eles aqui na frente. Vocês vão, os dois aqui agora, dê as mãos de vocês. Fecha o olho e pensa num valor. A Stephanie pensou num valor, o Gabriel no outro. O Gabriel pensou assim, vou pensar, né, vou ser mais, né, vou pensar R$1.000. A Stephanie, papai, eu quero 10 mil. 10 mil reais. 10 mil reais. E ninguém, oraram em segredo. Aqui no altar, com o Senhor Deus, estamos aqui. Olha esses valores que eles estão orando, pedindo ao Rei dos Reis, o Santo, bendito seja Ele, Pai. Eles precisam, Pai, segundo as necessidades deles. Em nome de Jesus, amém. Foram embora para casa, certinho. Então, dias depois, alegria. Alegria deles. A Stephanie, né? Ela trabalhava no lugar, e daí ela saiu ali, daquele lugar, chegou o tempo dela, e o valor que ela ganhou, R$10 mil. E hoje trabalha em outro lugar, hoje na Adorela, né? Firme e forte lá. R$10 mil, pastor, funcionou. Né? E o Gabriel pediu quanto? E ele queria viajar para Lua de Mel e alguém, chegou para ele, me passa teu Pix. Peça o Pix dele, quanto deu? R$1.000, exatamente. Amado, isso é normal? Não é normal. Então, ano que vem, Deus quer preparar vocês para receber grandes bênçãos. Por quê?
Porque quando vier o tempo de escassez, vocês vão estar preparados. Quando vier o tempo agora, quem aqui é aposentado? Levanta a mão. Quem já é aposentado? Caiu certinho esse mês o dinheiro ou não? Caiu certinho? Caiu? Tem pessoas que eu reconheço que estão aposentados e o dinheiro não caiu ainda. Porque diz que o governo não tem mais dinheiro. Olha como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser ano que vem. Então Deus quer preparar vocês para as bênçãos. Tá? Para preparar vocês. Por exemplo, é um direito de vocês. Deus quer abençoar vocês de tamanho assim para vocês. Por exemplo, tem aquelas pessoas que, com muito suor e esforço, né, trabalham, dão duro, vem os boletos no mês, pagam o boleto e não sobra dinheiro. E ano que vem a gente quer fazer alguns estudos com vocês, pela palavra de Deus, alguns princípios bíblicos, para que comece a sobrar dinheiro para você começar a fazer investimento no aplicativo. Isso é fácil. E você pode viver do rendimento, aleluia. Olha, isso é possível. O Senhor fala, meu povo perece porque falta conhecimento. E ano que vem a gente quer passar para vocês conhecimento, que você pode fazer isso. O teu dinheiro vai render quando você dorme. Os teus amados ele dá enquanto... E está na Bíblia, meu irmão. Na Bíblia tem investimento? CDB, LCI, tudo isso a gente vai passar para vocês. Como vocês podem fazer isso? Para ser bênçãos, vocês viverem do rendimento. É possível, sim. Nós temos que aprender com o povo, sabe? O povo de Israel. O Senhor fala na parábola dos talentos. Olha, esse talento que você escondeu, você podia ter colocado no banco. E teria o quê? Juros. E está na Bíblia, meus irmãos. Então, ano que vem, a gente quer passar para vocês segredos espirituais na palavra. Tem gente que dá o dízimo, dá a oferta, amém. Mas tem outros princípios. Tem o princípio das primícias, tem o princípio das tzedakah. O que é tzedakah? Justiça social. Quando você abençoa famílias, quando você dá uma esmola, uma oferta. Existem coisas que você faz em dias especiais e isso vem a trazer bênção na tua vida. Então, ano que vem, vamos ter vários estudos, porque Deus está visitando essa igreja, Deus está visitando o seu lar, Deus está visitando suas finanças, amém? Porque no tempo das dificuldades, você que vai abençoar. Quando veio as dificuldades em Israel, Deus ordenou a viúva que cuidasse do profeta. E veio o milagre. Então, hackear o sistema é você viver momentos que não são normais. E aconteceu na Bíblia. Imagina você estivesse preso. Você está preso lá, carcerado. Aí vem um anjo, abre a porta para você da prisão. Você vai ficar preso ou você vai sair? Aconteceu muito disso em Atos. O povo prendia os discípulos encarcerados. Vinha um hacker e soltava eles. Os soldados não entendiam nada. Falei, como é que esse povo escapou? E não era uma ou duas, era várias vezes. Mesmo as pessoas presas, Deus ele dá oportunidades, por exemplo, sai daí. E o anjo falou, vão sair e vão anunciar as palavras desta vida. Que vida? A vida zoe, a vida eterna, a vida do Senhor. Então os discípulos que estavam presos, imagina quando chegar um soldado lá, abriram um soldado. Ixi, cadê o pessoal? Escapou. Como é que escapou? Que o anjo abriu a porta e vazou ali. Então vocês são povo de Deus, raça excelência, sacerdócio real. Vocês têm direitos a viver segredos que vêm abençoar a tua vida. Me lembrei aqui da Rosângela, uma vez, para fazer o exame, mais ou menos uns 10 anos atrás. E um exame era caro, né, Rô? Exame lá, né, em São Paulo. E não tinha condições. Falei, pastor, que é muito caro. Falei, vamos orar. E alguém abençoou ela, na época era 850 reais. O valor exato da consulta dela. O consulta 800 reais, 850 reais. Hackeamos o sistema. Teve vitória.
Então Deus ele quer mostrar para vocês, ó, tem conhecimento, olha, clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, inacessíveis que não sabes. É o teu direito, é o que a igreja viveu no primeiro século. Atos 2 fala que a igreja ali, os discípulos vendiam suas propriedades. Quanto vale um terreno hoje? 400 mil, 500 mil? Discípulos tinham propriedades, tinha sobrando. Olha, eu tenho aí 4 terrenos, vou vender um terreno aí, distribua para a igreja, para que quem precisar de ajuda, possamos ajudar. E assim era. Então Deus quer abençoar vocês com sobrenatural. Amém? Também nós vimos ali milagres da multiplicação. 5 pães e 2 peixes, era o que tinha ali, só tinha aquilo. 5 pães e 2 peixes, Jesus pegou, deu graças com o que tinha, começou a compartilhar e veio o milagre. Jesus hackeou o sistema, pediu graça ao Senhor, né? Que mais? O profeta ali, Eliseu, recebeu as primícias. As primícias ele recebeu de um agricultor, 20 pães e cevada e tal. E o servo, o estagiário de Eliseu falou, meu patrão, não vai dar não bate a conta. 20 pães para 100 homens. E o profeta falou, não, pode dar tranquilo, porque vai dar e vai sobrar. Porque era primícias. Quando você pega primícias, está lá, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando você consagra a primícia, o resto tudo é abençoado, o teu salário. Então tem muitos princípios. O que mais? Multiplicação. As viúvas tiveram multiplicação do azeite, da farinha, em tempos de crise. Meus amados, eu não vou fazer aqui para vocês uma pergunta. A gente não sabe o que vai ser daqui a um ano. Vai ter eleição ano que vem. Não sei quem que vai ganhar. Tudo está indicando que quem vai ganhar pode ser o atual, não sei. Deus pode tirar ele do poder, ele pode ser recolhido, não sei, Deus sabe. Mas não importa que Deus quer que você confie aonde? No Senhor, no reino, no governo. Deus é aquele que abençoa você com coisas sobrenaturais. Deus fala, não fique muito ligado não, no que está acontecendo. Olha para cima, olhe para o alto, eu que vou te socorrer, eu que vou prover, eu que vou mandar milagre para você. Né? Então existem muitos segredos. Né? E qual que é o segredo? A gente vai ler agora, vamos ler lá. 1 João, capítulo 1. Vamos abrir 1 João, capítulo 1. A gente vai ler aqui. João era aquele que ficou com Jesus até o final, na cruz do Calvário, e João aprendeu muitos segredos do Senhor. Então vamos ler aqui, ó, 1 João, capítulo 1. Vamos ver. Pode ler lá, Demar. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A palavra da vida. Versículo 2. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi revelada. Jesus, ele é a vida em pessoa. Ele é a vida. Nós apalpamos a vida. Versículo 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém. Olha, comunhão com o Pai e com o Filho Jesus. Obrigado, querido. Versículo 4. João, capítulo 1, versículo 4. Estas coisas vós escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Para que a vossa alegria se cumpra. Quem quer que é alegria aqui? Então João está fazendo o seguinte, ó,
conhecemos a vida, nós queremos que tenha comunhão com o Pai, com Jesus Cristo, e queremos que a sua alegria seja completa. Versículo seguinte, 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciarmos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus é o quê? Luz. E nele não há treva alguma. Amados, um dia eu vou falar para vocês sobre o segredo da luz. Existe um segredo muito maravilhoso. Conforme você vai procurando mais a palavra de Deus, você vai se aproximando da luz. Imagina você está dormindo na sua casa de noite e alguém acende a luz no teu quarto. Qual que é a tua reação? É fechar, porque a luz aqui é muito forte, né? Assim também, aos poucos você vai se aproximando da luz de Deus, você vai reconhecendo segredos a respeito da luz. Tem muito segredo aí sobre a luz de Deus. Versículo seguinte. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só, se a gente falar assim, estou andando com Deus, mas estou em trevas, estamos mentindo, porque Deus é luz. E a gente não pratica a verdade. Versículo 7. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, termos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Se vivemos na luz, como ele na luz está, estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Obrigado, amada. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Você fala assim, eu não sou pecador, não. Não, a gente tem pecados. Tem muitos pecados. A gente, por exemplo, falar mal do outro é um pecado. Falar mal é pecado. Mentir é pecado. E falar assim, a gente falar que não tem pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. 9. Mas, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Confessar é você, Deus, eu reconheço, estou falhando nisso, estou falhando naquilo, Deus. Me purifica, Deus, me purifica. E Deus vai te purificar. Versículo seguinte. Se dissermos que não temos cometido pecados, fizemos de Deus um mentiroso, e sua mensagem não está em nós. Amém. Capítulo 2 agora, para passar para Suzy. Então, o que nós estamos vendo aqui que João fala, nós conhecemos a vida e a verdade de Jesus. O que ele falou para nós aqui? Ele falou que Deus é luz. E nós temos que andar na luz. Se nós falamos que estamos com Deus e não damos a luz, nós somos mentirosos. Mas nós temos que confessar nossos pecados e Deus, Ele pode nos purificar de todos os pecados. Tudo isso vai levar, a gente vai chegar até no capítulo 3, onde você vai saber o segredo de você hackear as coisas deste mundo. Então é o caminho. Deus é luz, temos que andar na luz. O mundo é trevas, nós temos que reconhecer pecado e Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Aleluia, Jesus é nosso advogado. Se a gente pecar, fala, Senhor Jesus, me dá força aí, Jesus. E Ele vai dar uma força para a gente. Versículo 2. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tem o poder de purificar a gente de todo o pecado. Porque quando você está livre dos pecados,
você está preparado para receber o quê? Bênçãos. Quando você é purificado dos pecados, você está preparado para receber as bênçãos de Deus. Lembra quando o povo saiu do Egito? Que foi sacrificado o cordeiro? Depois que o cordeiro foi sacrificado, passou o anjo da morte, passou no Egito ali, e o povo saiu daquela noite, né? Na noite de Pêssar, com o que na mão? Ouro, prata, roupa, bênção de Deus. Então, quando você tem uma vida purificada, você está preparado para receber as bênçãos. Amém? Versículo seguinte. Se obedecermos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Que mandamentos de Deus? As 10 palavras, os 10 mandamentos, o que ele falou para a gente fazer. Honrar o teu Deus, honrar teu pai, honrar tua mãe, não adulterarás, não cobiçar, né? Não furtar. Então, se você conhece, obedece o mandamento de Deus, você tenha certeza de que conhece o Senhor. Versículo seguinte, 4. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Se alguém fala que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso e não tem verdade nele. Agora, versículo 5, José. Mas, se alguém fizer o que ele diz, então o amor genuíno por Deus terá alcançado o seu objetivo. Desta forma, sabemos que estamos unidos com ele. Amém. Olha, quando a gente obedece aos ensinamentos de Deus, de Jesus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. Versículo 6. A pessoa que afirma permanecer em união com ele deve conduzir sua vida da mesma forma que ele. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo andou e viveu. Como é que Jesus Cristo viveu? Jesus Cristo viveu fazendo a vontade de Deus. Amém? 7. Queridos amigos, não lhe escrevo um mandamento novo. Ao contrário, trata-se de um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. O mandamento antigo é a mensagem que já ouviram. E qual que é o mandamento? 8. Contudo, o que lhe escrevo é um mandamento novo. A sua verdade... Me perdi. Contudo, o que lhe escrevo é um mandamento novo. E sua verdade é vista tanto nele quanto em vocês, pois as trevas estão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Amém. Quando você obedece a Deus, começa a haver luz em você. Quando você obedece a Deus, você está no mundo de trevas. O mundo é trevas. Nessas trevas, a luz de Deus se resplandece na luz, né, e o mal se dissipa. Pode passar para a dona Neuza agora, versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece os seus irmãos até agora, está em trevas. Quem diz que vive na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Olha aqui que diz isso. 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Não há escândalo. 11. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e ainda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. As trevas cegaram os olhos. Quem está nas trevas não consegue enxergar. Agora, Cátia, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Diz assim, graças a Deus. Graças que os pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Versículo seguinte, 13. Paz. Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Olha só, para os pais e para os jovens, né? E o versículo 15. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Tende vencido o maligno. Quando a palavra de Deus está em você, e vem o adversário, você tem o poder para vencer as trevas, para vencer o maligno. Amém?
que você habita em luz. E o versículo seguinte, Ivo, pode dizer o Ivo, 15. Não ameis o mundo, nem o que nele há, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que revelação. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. E esse mundo não é o planeta Terra, é o sistema desse mundo. O sistema que tenta cegar as pessoas. Não amem esse mundo, sistema. Existe um sistema que tenta prender as pessoas. E diz, aquele que ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo seguinte. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha só, seguinte. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus vive permanece para sempre. Para quem quer ver para sempre aí? Amém? Israel. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram falar que o inimigo de Cristo vem, pois agora já estão aparecendo muitos inimigos de Cristo. E por isso sabemos que o fim está chegando. Essa carta foi escrita 2000 anos atrás. Ele já falava, o fim está perto. E que o anticristo já está aparecendo. Olha só como é um sistema. Começou lá atrás, né? Versículo seguinte. De fato, eles nos deixaram porque não são do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado. Mas eles nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhum deles pertencia mesmo ao nosso grupo. Nesse tempo, a igreja aqui de João tinha um grupo que não estava mais andando com ele, de pessoas. Pessoas que estavam na igreja, mas odiavam seu irmão. Pessoas que estavam na igreja, mas estavam em pecado, em adultério ou mentira. Então, estavam em trevas. E aos poucos eles foram deixando de andar. E João fala, olha, se eles eram do nosso grupo, estariam conosco. Mas então eles saíram porque eles não fazem mais parte da luz. Continuam nas trevas. Já era um problema na igreja naquela época já. Versículo seguinte. Porém, Cristo tem derramado o Espírito Santo sobre vocês. E por isso todos vocês conhecem a verdade. Amém. Todos vocês conhecem a... Por causa de quê? Por causa do Espírito Santo. Aleluia. Por causa do Espírito Santo conhecemos a verdade. Continuando no versículo seguinte. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Isso, 22. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pessoas que não aceitam Jesus como o ungido de Deus, olha só, né? Eles rejeitam tanto o Pai como o Filho. 23. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho tem também o Pai. E versículo 24. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Isso, Deus está nos visitando. Se vocês continuar a praticar o que está na palavra de Deus, você vai estar unido com o Filho e com o Pai. Aleluia. Mais um versículo. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Vida eterna, meus amados. Essa é a promessa de Jesus. Você vai viver para sempre com o corpo glorificado. Obrigado, meu querido. Vamos lá. Próximo versículo, 26. Eu vos escrevo essas advertências a respeito daquele que vos querem seduzir. Pessoas querem seduzir e enganar. Versículo seguinte. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso,
No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira. E vos ensina sobretudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Amém. Permanecer nele. E o Espírito Santo que te começa a revelar os segredos. Ele fala, não precisa que ninguém vos ensine, o próprio Espírito Santo vai te trazer revelação. Versículo 28 agora, né? Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Olha que tremendo isso. Vai chegar um dia que o Senhor vai vir, vai nos arrebatar. Vai chegar um dia que vamos para Jerusalém com ele. Tem gente que não vai ser arrebatado. Vai chegar, Senhor, lembra de mim, Senhor, em teu nome eu fiz isso, então eu fiz aquilo. O que o Senhor falou? Falar, ei, ó, eu não vos conheço. Imagina isso acontecendo, amados. Apartai-vos de mim. Versículo seguinte. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E último texto para a gente encerrar. Agora, capítulo 3. Versículo 1. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, tem noção? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, tem noção? Você é filho de Deus em nome de Jesus. Imagina o papai mandando os passarinhos lá, ó, vai lá alimentar minhas filhas lá, minha filha Katie e a amiga dela. Olha é filha. O papai mandou, passarinho pode pisar no galho. E os passarinhos, ó o mistério, canelinha de fogo. Oh, glória a Deus. Está sacudindo lá, dando glória a Deus e caindo as bênçãos do céu. Amado, você é filho. Não esqueça disso, você é filha. Fale com o papai. E papai vai te ajudar. Aleluia. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Luz, ele é pura luz. Quando você vê Jesus, ele é pura luz. E você vai ser semelhante a ele, como ele realmente é. Versículo 3. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Ele é puro. Começa a acreditar, poxa, em Jesus eu sou purificado também. Eu sou lavado com o sangue dele também. Versículo seguinte. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. O pecado é a transgressão do quê? Da lei. Quando a gente quebra a lei, é cometer pecado. E isso nos afasta do Pai. Versículo seguinte. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aleluia, nele não há pecado. Obrigado, meu querido. Estamos caminhando para o segredo. O segredo de hackear o sistema. Vamos lá. 7. 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Então quem fala que tem uma vida de pecado não conhece a Deus, nem conhece a Jesus. Vive pecando, não tem comunhão com o Senhor. Versículo seguinte. Filhinhos, não os deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Praticar a justiça, aquilo que é reto. Versículo seguinte. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha isso, meus amados. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E às vezes o diabo vem com uma obra na sua vida. O diabo veio com uma dificuldade, uma batalha, uma luta. Aí você tem Jesus. Ele veio para destruir as
obras do diabo. Tinha uma mulher que vivia encurvada, com 18 anos, vivia assim, encurvada. E Jesus falou, e ela vivia na igreja, Jesus curou ela num dia e falou, essa aí, ela estava escrava de Satanás durante 18 anos. E Jesus chamou ela de filha de Deus. Jesus libertou ela daquela doença e aquela mulher agora que vivia encurvada voltou a se endireitar. Então, quando você tem Jesus, qualquer obra que o diabo colocar na tua vida, fala, Jesus, quebra essa obra, Jesus. Jesus virá quebrar essa obra do diabo, em nome de Jesus. Amém? Versículo seguinte. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanecer nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Amém. Você, Carla, agora, próximo versículo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, existem os filhos de Deus, existem os filhos do... O diabo tem filhos aí também. Que quem não ama seu irmão também é filho do diabo. O que mais? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Nos amemos uns aos outros, né? Versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Olha só. Versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Olha aí, amados, é isso. Às vezes nós queremos que o mundo nos ame. E quem é realmente de Deus, o mundo vai te odiar. Porque você é a luz e as pessoas estão às trevas. E quando você é de Deus, o mundo vai te odiar. Jesus avisou isso. Que o mundo vos perseguiria. O mundo tem inveja de vocês. Azar o deles. Nós temos a luz de Jesus. Amém? A Verônica agora. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Quem não ama, né, permanece na morte. Olha que isso é sério. Versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha, você não precisa nem passar uma faca no seu irmão, nem dar um tiro nele. Se você odiar o seu irmão, você é o quê? Olha, assassino. Nós vimos isso lá no fogo do altar. Isso é sério. Quem odeia é um assassino. Quebrou a lei, né? Versículo seguinte. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. O que mais? Próximo versículo. Ora, aquele que possui recursos deste mundo... Olha. E vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Naquele tempo tinha gente que tinha dinheiro na igreja, mas via o irmão com necessidade e não abençoava. E graças a Deus que aqui não é assim, não. Aqui as irmãs que uns compartilham uns com os outros, né? Então você que tem uma prosperidade, você pode abençoar outras pessoas, né? Isso é divino. Próximo versículo. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não amemos de palavra, mas de ações sociais, obra e verdade. Agora a Rosângela. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Amém. Próximo versículo. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. E 21.
Amados, se o nosso coração não nos condena, demos confiança para com Deus. Se o nosso coração não nos condena, Demos confianças para com Deus. amém. Obrigado, amado. E agora, para fechar com chave de ouro, versículo 22. E dele recebemos tudo o que pedimos. Pausa. Dele recebemos algumas coisas, amém? Tudo o que pedimos. Continua, Pri. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Porque obedecemos aos seus. Olha um segredo aí para você hackear o sistema. Quando você obedece aos mandamentos de Deus, você recebe tudo que pede. Mas você tem que pedir, meu irmão. Está pedindo certo? O segredo é você estar obedecendo aos mandamentos. Você tem crédito com o Pai. Aleluia. Próximo versículo. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Amém. E último versículo 24. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem em Deus, e Deus permanece neles. Desta forma, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pri. Para te encerrar então, meus amados, 2026, você tem que olhar para cima, olhar para o alto. E aqui João fala sobre Jesus, sobre Deus, que Deus é luz, que nós temos que amar a Deus. Se nós cumprimos os mandamentos de Deus, temos comunhão. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E um dia eu vou falar para vocês sobre esse segredo da luz. Quando Deus disse, haja luz, lá no Gênesis, não foi a luz do sol que Ele criou. Essa luz é o primogênito da criação. Por isso que por meio dele foram feitas todas as coisas. João sempre falou, Deus é luz, Deus é luz. Jesus, né? Ele é essa luz que aparece para nos abençoar, para que possamos ter comunhão com os céus. E aqui agora nós vimos, se nós obedecemos a Deus, recebemos dele tudo o que pedimos. Agora eu quero que você pense o que você deseja para 2026. O que você está pensando 2026? 2025, desafiador, luta. Esse ano, pancada, hein? Mas foi o ano que eu mais tive experiências com o Senhor, no sentido de crescimento, que eu quero passar para vocês. No próximo ano que vem a gente vai ter alguns encontros, se Deus quiser, na edícula, com carne, churrasco, aleluia, chimarrão, né, dona Ilse? Estamos terminando já, falta colocar as portas ali de vidro, tá? Porque, amados, tem um conhecimento da palavra, na palavra de Deus, para te abençoar. Sabe? Deus, Ele quer te abençoar, que você venha abençoar muitos povos. Você pode abençoar muitas pessoas. Não é pecado, Jesus quer te abençoar. Esses segredos da palavra de Deus, se nós obedecemos os mandamentos, recebemos dele tudo o que pedimos. E ano que vem queremos preparar você, porque Deus está visitando a nós, eu e você. Deus está nos visitando e queremos preparar para que você recebam a presença do Senhor. Quando Deus se manifestava, era para trazer bênção, para trazer uma palavra, para trazer olha, vamos embora, estou com você, seja forte e corajoso, estou contigo. Então nós queremos preparar vocês para muitas palavras, muitos segredos espirituais que vai abençoar a tua vida. Finalmente eu quero que vocês tenham uma vida de bênção, de comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. E você vai ter muitas bênçãos espirituais e bênçãos também materiais. Você vai poder viver, pastor, hoje eu fui abençoado, pastor, as minhas ações cresceram tantas.
Olha, eu estou abençoado, eu estou vivendo já do rendimento, pastor. Você pode viver do seu rendimento. E Deus, Ele quer te ensinar o que é teu e não é impossível. Porque nossa vida é muito corrida, é muita pancada, é muita luta. E Deus, Ele quer mostrar para você segredos espirituais, para que você venha viver, porque Deus tirou um povo que era escravo do Egito para ir habitar numa terra que mana leite e o que, Carlos? Mel, aleluia. Essa é a intenção. Para pensar que Deus, quando Ele criou o homem, Deus não criou o homem no céu, criou o homem aonde? Na terra. Então é teu direito você desfrutar de uma vida em abundância, de saúde. Existem orações que você pode declarar saúde. Existem salmos onde você recita de manhã aquele salmo e a bênção vem. E esses são os segredos que eu quero passar para vocês o ano que vem, que é a palavra de Deus. Quinta-feira, retrasada, a Katia compartilhou com a gente que Deus está falando com ela nesse mesmo versículo. Clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E a Katia acordou de manhã, foi de manhã você acordou, né, Katia? Com uma voz no ouvido dela, dizendo o que, Katia? Baruch atah Adonai Elohim Melech Halom. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Quem está do teu lado lá? Você viu quem quer ou não? Falou no ouvido dela, uma voz. Essas palavras, Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, são segredos e está na palavra de Deus. Essa tradução é: bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo. Todas as orações que Davi escreveu, que tem salmos ali, Jeremias, Lamentações, são textos onde você recita aquele versículo de manhã e vibra, que você tem uma captação poderosa e você hackeia o sistema. Você começa a viver uma bênção sobrenatural. Uma vida sobrenatural, e ano que vem eu quero abençoar vocês com esses segredos espirituais. Segredos que vai abençoar a tua casa, a tua família, são orações. Você vai de manhã, você vai recitar essas orações, que são salmos, são versículos que, mas no original, para ter a tradução, você vai poder, eu quero essa oração, né? Estou precisando de cura. Tem uma oração que você faz referente a isso. Nós estamos aqui quinta-feira agora, a última quinta-feira desse ano, e o Espírito Santo nos orientou com uma palavra profética para os que vieram quinta-feira aqui. E a palavra profética foi Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Pokeach Ivrim. Bendito és tu, eterno nosso Deus do universo, que abre os olhos dos cegos. Então, quem estava aqui, essa oração foi a oração que Eliseu fez para Geazi, uma oração ali: Senhor, peço que abres os olhos. Como assim, dos cegos? É uma cegueira espiritual. Deus quer que você comece a enxergar o oculto. Você vai conseguir enxergar quem está tentando te trair. Vai enxergar quem está passando a perna em você. Vai enxergar um possível golpe. Vai enxergar na vida das pessoas demônios. Então são orações que vão te abençoar, para te trazer bênçãos, né? Por exemplo, a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus deu graça dos pães. Por exemplo, se eu falar, por exemplo, quem aqui assiste jogo de futebol? Quem assiste aqui jogo de futebol? Se na Bíblia estava escrito assim: e João cruzou e marcou o pênalti. Você sabe que é o pênalti aqui ou não? João não está explicando, olha, o pênalti é uma... Não, porque já era coisa, você já conhece isso. Então, quando o Senhor Jesus deu a graça das multiplicações dos pães, ele deu uma bênção. Que bênção que ele falou? É o que vamos ensinar vocês aqui. Quando o Senhor compartilhou na Santa Ceia, deu graça. Que graça que ele deu? Uma bênção. São palavras que o próprio Pai disse, e há poder nessas palavras. Então, ano que vem, você vai aprender a hackear o sistema, aleluia. Você vai aprender, pastor, viver pastor, estou no sobrenatural, pastor. Eu não estou mais numa vida de pindaíba, pastor. Pastor, agora estou tendo
o poder de poder abençoar famílias. Recebi notícia aqui de que Israel começou a trabalhar esse ano na Israel. Israel, primeiro salário dele já foi abençoar famílias com comida, bolacha, biscoito, arroz. Tu pensa no menino feliz, né? E ele foi abençoar famílias que estavam precisando. Orgulho para os pais e para a mãe. Imagina, né? E nós já liberamos, né, logo, né? Vai ter um carro, em nome do Senhor. Está no lugar estratégico já lá, né? Né, Davi? Tá já fazendo uns test drive. Meus amados, para a gente encerrar, eu quero que você pense alto ano que vem. Pense, eu quero a casa assim. Eu quero ter uma saúde para desfrutar de viajar. Meus filhos vão ser abençoados. Enfim, amém? Vamos ter uma de oração então. O que você deseja para 2026? Vamos nos colocar de pé. E você vai declarar agora o que você deseja para a tua vida. Porque se você tem cumprido a palavra de Deus, vai receber tudo aquilo que você pede. Amém? Então, nesse momento agora, eu vou estar orando. E você vai estar falando com Deus: papai, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Uma saúde, uma cura, de um carro, de bênçãos espirituais, de arrebatamentos, terceiro céu, quarto céu, quinto céu, sexto céu, sétimo céu. Senhor, eu quero sobrenatural na minha vida espiritual, financeira, familiar, saúde, Pai. Eu quero estar vivo, Senhor. Começa a clamar agora ao Senhor. Senhor, está chegando aí, Pai Santo, a virada, Pai, da década. 2025, vamos para 2026. Pai, e eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha, Pai, realizar os pedidos, Pai, em todas as áreas, o sobrenatural, a saúde, Pai, o poder, e cada filho, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, as promoções, as bênçãos, Pai, mudança, Pai, de ambiente, mudança de patentes, Pai, as bênçãos do Senhor, Pai. Chega de miséria, chega de dificuldade, chega de luta, Pai. Um tempo de abundância, um tempo de sobrenatural, um tempo de crescer, um tempo, Pai Santo, do melhor de Deus, até que mana leite e mel. Um tempo, Pai, que o Senhor realiza pedidos, um tempo que você realiza milagres, um tempo, Deus, que realiza projetos e sonhos. São filhos, Pai. Deus que realiza sonhos, Deus que realiza projetos, Deus que capacita, Pai, para abençoar nações, Deus que capacita para abençoar, Pai, pessoas, Pai. Recebemos dele tudo que pedimos ou pensamos para abençoar. Pai, tudo que nós pedimos ou pensamos, Pai, somos teus filhos, Pai. Somos teus filhos, Pai. Somos teus filhos, Pai querido. Tudo que pedimos ou pensamos, Pai Santo, o mais, as metas, tudo que está escrito no papel, Pai, realizando sonhos, realizando projetos, Pai, dando o melhor, Pai. Vitória, em nome de Jesus, nas casas, nas famílias, no trabalho, nos projetos sociais, aonde o Senhor enviar, Pai, sobrenatural, bênçãos do Senhor, para trazer bênçãos, para abençoar famílias, pessoas, para abençoar, Pai, pessoas necessitadas, Pai, a unção do Senhor, Pai, a tua graça, Pai, para que 2026 seja sensacional, seja sobrenatural, seja bênção, profético, vitorioso. Deus visitando essa igreja, Deus visitando Foz do Iguaçu, Deus visitando famílias no sobrenatural. Dá graça, agradeça, só agradeça.
agradeça, está chegando aí, agradeça, veja, agradeça, agradeça, grandes coisas Deus, o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres, e você vai dar glória a Deus. Pessoas não vão compreender, familiares não vão entender nada, Deus vai fazer uma mudança na tua vida, e você vai crescer em segredo, vai crescer no segredo, no sobrenatural, vai crescer no secreto, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.